Se você tem um filho ou uma filha que tem diabetes e também pratica atividade física na rotina, seja na escola ou na rotina, eu e a Johanna queremos passar algumas dicas e alguns cuidados para você evitar hipoglicemia, hiperglicemia e como proteger a saúde e o bem-estar do seu filho. Muito bem-vindo, Johanna. Muito obrigado por estar mais uma vez aqui neste canal que é tão importante, tão informativo, que ajuda milhares de pessoas todos os dias. Então é uma oportunidade única e muito obrigado por estar aqui. E a gente vai falar de um tema super importante aí, principalmente para pais e mães de crianças que têm diabetes, né? Um tema super relevante, super em alta, que vai ajudar você a prevenir e tratar algum tipo de hipo ou hiper das suas crianças nas escolas fazendo exercício físico. Legal, é um assunto bem importante e a gente pode dividir em dois principais temas, né? A atividade física na escola e a atividade física na rotina, que seja brincando no final de semana, ou que seja, por exemplo, na rotina de algum esporte que faça 3 vezes na semana, por exemplo, natação. Como é que você pode prevenir hipoglicemias e hiperglicemias nesses dias? Como é que você vai controlar a glicemia do seu filho nesses dias? Qual a dose de insulina que você vai aplicar? Como é que a gente controla a diabetes com essa rotina de atividade física em uma criança que tem diabetes? Johanna, eu queria saber qual que é a sua experiência e quais dicas que você pode dar para a gente para atividade física escolar. Olha só, a gente tem um problema muito grande hoje dentro das escolas, né, que é a falta de educação em diabetes. Então, se você, pai e mãe que está vendo esse vídeo, é muito importante você assistir até o final, porque normalmente a maior parte das escolas não possuem esse conhecimento. Se você tiver, vai ser melhor para você e para o seu filho, tá? Durante o exercício físico, o nosso corpo ele fica mais sensível à insulina, tá? E educação física escolar, normalmente ali nos primeiros anos escolares, a maioria das aulas vai ter muita, por exemplo, muito exercício de característica aeróbia. Tá, Johan, o que, que é isso? Agora confundiu tudo. Então, característica aeróbia são exercícios de longa duração e baixa intensidade, ou seja, ele vai correr, ele vai pular, ele vai fazer aqueles pique-esconde, rouba-bandeira, que tem uma duração um pouco grande, por exemplo, o rouba-bandeira tem uma duração um pouco longa, mas o que é interessante você perceber é que a maior parte das escolas, elas já tem um programa de aulas pré-montados. E aí você pode estar entrando em contato com o professor daquela semana, perguntar para ele como que vai ser a aula, se vai ser mais intensa, se vai ser menos intensa, se vai ter longa duração ou pouca duração, e aí sim você consegue prevenir o que, que pode e prever o que pode estar acontecendo ali na educação física e na glicemia do seu filho. Então, lembrando, exercícios, né? Se a aula for de baixa intensidade, a tendência é de queda na glicemia. Então, vai ter que orientar o seu filho e até mesmo o professor de verificar antes, né? Qual o valor da glicemia dele antes de começar a fazer a educação física, ver se está baixa, porque se tiver muito baixa, ele não vai começar logo de cara, ele vai precisar comer um carboidrato ali, se ele tiver em hipo, né, ele vai precisar comer um carboidrato ali de rápida absorção, mas tem que saber a quantidade correta, porque senão pode ter uma hiper de rebote durante a prática, tem que ver a quantidade certinha a quantidade de insulina ativa, se essa educação física é antes ou depois do recreio, porque se ele comeu e aplicou insulina, vai ter influência depois na hora do exercício físico. Então, são alguns fatores que influenciam. Então, vê o valor antes, durante e depois. Se estiver usando o sensor, melhor ainda. Vai ser um pouquinho mais difícil se tiver que fazer ponta de dedo, principalmente em criança e escola. Mas, entendendo o padrão, isso você vai ter que fazer primeiro nas primeiras aulas, porque aí você vai entender o padrão. E aí você já vai conseguir ter mais segurança e vai conseguir prevenir melhor, tá? E também tem que ver como que está sendo esse recreio dele, o que, que ele vai estar comendo. Porque se ele comer muito carboidrato, se for uma alimentação muito rica em carboidrato e ali ele não aplicar a dose corretinha ali de insulina, vai poder sobrar muita insulina e também não vai corrigir da forma correta. E aí, dependendo da intensidade do exercício, pode provocar tanto uma hiper ou
quanto aí na escola. Então tem que ter todos esses cuidados aí e sempre estar levando, né, na hora da educação física, o kit de hipoglicemia, ou seja, carboidrato simples, de rápida absorção, suquinho de laranja, suco de uva, ou até mesmo um refrigerante com açúcar, né? E também levar o kit hiper, né? Com a insulina, tudo certinho, mais a ponta de dedo. São Legal. os principais cuidados. Massa. Bom, uma coisa que eu acho também muito importante de você fazer é conversar com a escola e sempre deixar muito claro a condição do seu filho, da sua filha, né, que tem diabetes. Então, explicar, se a pessoa não entende ainda, explicar como que funciona, o que acontece em caso de hipoglicemia, como ajudar a criança nessas situações, né? É muito importante ter esse apoio da escola para a segurança mesmo do seu filho. Assim, vamos tentar resumir então o que a Johanna falou. Ponto número 1, é bem importante medir a glicemia, então, antes de praticar exercício físico, né? Ponto número 2, comer a quantidade certa de carboidrato, caso seja necessário, né? Caso a glicemia esteja num valor que necessite de carboidratos e caso a atividade física vá baixar a glicemia, e por isso que é tão importante esse contato, essa comunicação com os professores, e é muito importante, sim, a atividade física para o controle da diabetes. Então, às vezes a pessoa pode preferir fugir da atividade física, né? Não, eu tenho diabetes, não vou fazer atividade física com medo, mas é uma coisa que só tem pontos positivos para o tratamento, então é melhor você ter essa comunicação bem próximo com os professores, explicar direitinho para o seu filho, para sua filha, como que funciona essa relação de insulina e glicemia, né? Ou quanto está a minha glicemia, eu preciso comer carboidrato para praticar atividade física? Assim, entender todos esses aspectos básicos da diabetes, explicar para o seu filho, para ele também começar a ter uma certa autonomia, por exemplo, na escola, dependendo da idade, e assim, rapidamente as coisas vão se ajustar. Então, esse é o segundo aspecto bem importante. E o terceiro, como a Johanna falou, o kit hipoglicemia e o kit hiper, né, que tá sempre com a insulina e com um carboidrato de emergência ali, caso passe mal. Bom, E a educação física é muito importante para o seu filho e é interessante que ele não fique de fora dela, porque além do benefício do exercício físico para a saúde dele de forma geral, é uma forma de socialização com as outras crianças, diferente daquele estilo de sala, com carteira e tudo mais. Ali a criança ela vai estar muito mais livre para poder conhecer, para poder desenvolver suas emoções e tudo que a atividade física pode proporcionar a ela. Então, ela é muito importante para a socialização das crianças em si, dependendo da faixa etária e tudo mais. Então, é importante que ela faça a educação física. massa. Pode ser que seja meio difícil no começo mesmo, se for uma coisa que você está começando a fazer agora, tá introduzindo na rotina do seu filho, na escola, com atividade física, por exemplo. Pode ser que no começo seja meio difícil, pode ser que tenha os altos e baixos da glicemia mesmo, mas com a experiência, com entendendo como o corpo funciona, as coisas vão se ajustando e no final o resultado vai ser bem positivo. E é bem legal você ter uma conversa bem franca com o seu médico, né? Pedir as sugestões dele, alinhar bem tudo que você quer fazer com a escola, alinhar com o seu médico para ver se faz sentido para o tratamento do seu filho, se está tudo ok. É bem importante ter essa comunicação próxima com o médico, né? Independente da sua idade, para quem tem diabetes é fundamental essa comunicação bem de perto com o médico. Bom, e tirando essa atividade física escolar, vamos para o segundo tema. Como é que fica, Johanna? Suas dicas aí, quero saber como é que fica a atividade física para crianças que, por exemplo, fazem esporte 3 vezes por semana na rotina, ou final de semana sempre tem o costume de ir para o clube. Como é que a glicemia se comporta nesses dias? Quais cuidados tomar? Os cuidados vão ser os mesmos. Então, sempre verificar o valor da glicemia antes, o que comeu, se precisou comer, quantidade de carboidrato, quantidade de insulina ativa na hora do exercício físico e sempre ter em mãos o kit hipo e hiper. Normalmente, nesses espaços que ele tem uma rotina de exercício físico ali já constante, elaborada e prescrita, né, que são as aulas extras escolares,
É muito mais fácil você ter uma conversa com o professor, né, para entender e para poder fazer com que ele entenda a condição do seu filho para andar junto. O treino com a glicemia. O mais importante, olha só, o treino para as pessoas que têm diabetes e para quem não tem diferença nenhuma. Vai nadar. O que vai mudar? Como o seu filho chega para fazer esse exercício físico? Se ele vai estar com uma hiper, se ele tá mais propenso para ter uma hiper, se ele vai estar mais propenso para ter uma hipo, isso sim vai mudar. A característica de treinamento vai mudar de acordo com como ele chega para fazer o exercício físico. Isso tem que estar muito bem atenado junto com o professor. Tá? Então, dependendo do jeito que seu filho chegar com tendência de hipo ou hiper, a característica de treino ela vai mudar. Ou vai tender um pouquinho mais para aeróbio, ou vai tender um pouquinho mais para anaeróbio. Por quê? Porque se ele tiver com uma tendência hiper, ele vai ter que fazer um exercício mais de característica aeróbia, ou seja, uma piscina, ele vai nadar em baixa intensidade e longa duração, vai ficar nadando várias piscinas, por exemplo, já que a gente está utilizando a piscina, e aí vai fazer com que a glicemia dele caia. Agora, se ele está com uma tendência de hipo, mas ainda não chegou em hipo, o que você vai fazer? Vai fazer com que ele se esforce mais, ou seja, vai aumentar a intensidade. Então, vai fazer sprints. Vai fazer sprints, ele vai nadar com uma maior velocidade que ele pode em menos tempo. Isso, consequentemente, vai fazer com que a glicemia do seu filho aumente. Então, o maior cuidado que tem que ter aqui é como o seu filho vai chegar na hora do exercício físico. E aí a gente volta nos cuidados lá atrás. Valor de glicemia, quantidade de insulina ativa e o kit hipo ou hiper, tá? E na piscina, que aí tem que ter um cuidado maior, né? Porque vai estar sem a bomba, então vai ter que parar para poder fazer ponta de dedo, mas é importante entender essa tendência. Entendendo a tendência, entendendo o padrão, fica muito mais fácil. Vai ser difícil no início, mas logo o corpo da criança vai se adaptar, vai estabelecer um padrão, e isso vai ficar muito mais fácil. É isso mesmo, eu acho que é tudo questão de aprendizado. Diabetes, eu sempre gosto de falar isso, é um grande experimento. Você tem que entender como o seu corpo funciona, cada corpo funciona diferente. Então você vai entender com o tempo quanto que, por exemplo, você precisa comer antes de praticar tal atividade física. Ou se a glicemia tiver 160, você não precisa fazer nada, por exemplo. Vai variar de caso a caso. É. Se ela está em hipo, quanto que você precisa comer a mais para conseguir entrar na atividade física, se você vai ter que esperar um tempo, por exemplo, para esperar a glicemia subir e aí você começar a praticar o esporte, tudo vem com o tempo, esse aprendizado. O importante é não fugir disso, né? Não tem como fugir. Atividade física é muito positiva para o tratamento, então a nossa dica é sempre que faça, mas vá aos poucos, vá aprendendo aos poucos como que funcionam as coisas e esteja sempre preparado para os piores cenários, que é estar sempre com insulina para hiperglicemia e com o kit hipoglicemia, né? Com melzinho, com alguma coisa de rápida absorção. Pô, muito massa, Johanna. Acho que em relação à atividade física na rotina para criança, eu só tenho mais uma coisa para adicionar, que eu acho que é entender que a glicemia, nesses dias que você faz atividade física, o corpo fica diferente, né? Como a Johanna Uhum. disse no começo do vídeo, o nosso corpo fica sensível à insulina. Eu que sou diabético percebo isso na minha rotina. Quando eu faço atividade física, eu vejo que meu corpo fica mais sensível, eu preciso de menos dose. No dia que eu faço atividade física, ou na refeição seguinte, ou pode ser que a minha glicemia durante a madrugada abaixe mais. Então, são todos aspectos que você tem que ficar atento no dia que faz o esporte, né, fora da rotina, ou, por exemplo, no final de semana que vai para um clube, ou vai para a casa de alguém que vai brincar mais. Ficar atento a esses detalhes que a atividade física proporciona para o nosso corpo, né, que é a sensibilidade à insulina, e pode ser até que a sua dose se altere, várias coisas podem acontecer. Por isso que eu relembro, né, que é importante ter um contato bem próximo com o médico, ter essa comunicação bem ativa, assim, de você reportar para o médico, né, comentar o que aconteceu, como é que você pode evitar tal cenário, o que você deve fazer, se a insulina estiver caindo muito de noite, o que você faz no dia seguinte? Será que você muda a dose basal só nesse dia? É tudo coisa que vai variar de caso a caso, não dá para generalizar, né? Mas uma coisa é certa, você precisa aprender como o corpo funciona nesses dias. Como, às vezes não vai mudar nada, né?
Pode ser que não mude nada na sua rotina, mas pode ser que mude. Então, o importante é você aprender como o corpo lida nesses dias que você pratica atividade física, né? O seu filho, sua filha. O importante é estar sempre atento e buscando sempre aprender mais sobre o corpo e estar sempre ali controlando a diabetes de forma precisa. É isso. É isso mesmo. Lembrando que conhecimento é libertador, tanto para você quanto para o seu filho. Então, quanto mais você sabe, mais você fica seguro e mais livre ali nas tomadas de decisões. Então, é importante, quanto mais você sabe, vai ser melhor para os dois. Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre esse tema de atividade física na escola, atividade física na rotina do seu filho ou da sua filha, deixem nos comentários que a gente responde todos eles, a gente não deixa nenhum sem responder. A gente está disposto também a ouvir sugestões, dicas, por exemplo, que vocês usam na sua rotina com seu filho, que talvez a gente tenha esquecido de mencionar. Deixem aí nos comentários, outras pessoas com certeza vão ler e vão aprender algo com o seu depoimento. Aqui a gente diz que quanto mais a gente compartilha nosso conhecimento, mais a gente aprende, né? Eu mesmo, desde que eu comecei o projeto aqui do Diabetes Precisão, eu aprendi demais sobre diabetes, falando com outras pessoas, olhando outros perfis, outros canais, então sempre tem algo para a gente aprender. E Johanna, você como sempre vindo aqui no canal e compartilhando muita experiência, queria te agradecer. Vou deixar o Instagram da Johanna na descrição, caso você queira entrar em contato com ela, por exemplo, se você quiser fazer um plano personalizado para o seu filho ou para sua filha de atividade física, já numa idade mais nova, né? Fala com ela vai conseguir te auxiliar melhor. E muito obrigado mesmo, obrigado pela companhia sua até aqui no vídeo e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado, Bruno, novamente por ter essa oportunidade e espero vocês no próximo vídeo.